Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Maricultores do norte de Santa Catarina, prejudicados por desastre ecológico, serão indenizados. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A primeira Câmara Civil do TJ confirmou sentença que condenou empresa de navegação e companhia siderúrgica ao pagamento de indenização por danos morais a maricultores do norte do estado, que sofreram prejuízos econômicos decorrentes de naufrágio de embarcação que transportava metais pesados. O acidente causou graves danos ambientais à região. Em recurso, as empresas alegaram que atuaram com boa-fé e agiram no sentido de minimizar ao máximo as consequências do acidente ambiental. Disseram ainda que os pescadores não comprovaram prejuízos materiais ou morais com o episódio. Para o desembargador Jorge Luiz Costa Beber, relator da matéria, a responsabilidade civil das empresas é de ordem objetiva, de forma que nem sequer necessita da prova de culpa, uma vez que o acidente ambiental está inserido na atividade de risco por elas desenvolvidas. Para o relator, evidenciado o ato ilícito, cabe às empresas o dever de indenizar. A indenização foi arbitrada em R$ 6.600, atualizada, importa em R$ 14.000 para cada autor. A decisão foi unânime. Vítimas de alienação parental, adolescentes conquistam medida protetiva contra a mãe. Detalhes com o repórter Diego Souza. A Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença da comarca do Vale do Itajaí, que ao deparar com situação evidente de alienação parental, deferiu medida protetiva em favor de duas adolescentes que doravante só poderão ser visitadas pela mãe em processo de separação judicial, acompanhadas por equipe multidisciplinar. Segundo consta nos autos, a mãe teria obrigado uma das filhas, que sofre de déficit no desenvolvimento mental, a escrever um bilhete no qual inocentava o padrasto de suposto crime sexual e, ao mesmo tempo, incriminava o próprio pai pelo abuso. O bilhete dizia ainda que o genitor coagiu a garota a mentir sobre os fatos em seu depoimento. Testemunhas, que estavam em ponto de ônibus no momento em que a mãe obrigou a filha a escrever o bilhete, confirmaram o ocorrido. Ela também teria mandado a filha contar tal versão a uma professora, que assim poderia servir de testemunha. Tudo isso no exato momento em que os pais vivenciam um conflito judicial de separação. O processo pelo suposto abuso, contudo, foi arquivado por falta de provas. Para confirmar a decisão, o desembargador Stanley da Silva Braga levou em consideração relatório de acompanhamento mensal feito por uma equipe multidisciplinar, em que se levantou que as adolescentes sentem-se desconfortáveis perante a mãe, apesar de gostarem e se preocuparem com ela. Dessa forma, diante da necessidade de manutenção do vínculo afetivo e de proteção das adolescentes, a Câmara entendeu de forma unânime pela manutenção da medida protetiva. O processo tramita em segredo de justiça. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, inaugurou na última quinta-feira as novas instalações do Arquivo Central do Poder Judiciário, localizado no bairro de Aririú, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O prédio, composto de 3 grandes galpões de armazenamento e mais 2 áreas administrativas, possui 8.800 metros de área construída e está inserido em terreno de 40 mil metros quadrados, com capacidade para receber até 328 mil caixas de processos. O arquivo hoje possui acervo de 245 mil caixas. A reforma pela qual passou durante os últimos 30 meses operou total remodelação e adequação de suas estruturas à finalidade do imóvel, com a atenção principal aos requisitos de sustentabilidade, eficiência energética, segurança e acessibilidade. O desembargador Torres Marques, no ato inaugural, desejou sucesso aos servidores lotados naquela unidade, agora efetivamente instalados em dependências novas e funcionais, aptas para um bom desempenho dos trabalhos. Comunicação por e-mail entre empresas e clientes tem valor legal,
confirma tribunal. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A comunicação por meio eletrônico entre empresa e cliente, desde que atendidos os pressupostos elencados pela legislação pertinente, tem validade igual às demais modalidades de interação entre as partes. Com esse entendimento, a Terceira Câmara Civil do TJ manteve sentença que isentou empresa concessionária de energia elétrica de responsabilidade e indenizar supermercado por supostos prejuízos registrados pelo desligamento da rede para manutenção técnica. O estabelecimento afirmou que sofreu transtornos pelo corte de luz e que a comunicação efetuada através de e-mail não foi suficiente para o cumprimento do dever de informação que cabia à concessionária. Esta, ao seu turno, comprovou o envio de notificação eletrônica com 3 dias de antecedência ao cliente. Disse também que, diante das características de suas atividades, o supermercado deveria ter implementado medidas preventivas para casos de desligamento da rede eletrônica. O desembargador Saul Style, relator da apelação, entendeu que não há obrigatoriedade de comunicação por outros meios como rádio e televisão ou ainda mediante entrega de carta com aviso de recebimento. A decisão foi unânime. Condenado homem que colocava companheira em pânico com a ameaça de atear fogo em casa. Mais informações com o repórter Diego Souza. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou a condenação de um homem que, após 3 anos de romance, passou a agredir física e psicologicamente sua companheira, que buscava encerrar o relacionamento. Além de bater a cabeça da moça na porta do carro, com lamentáveis consequências aferidas em perícia médica, o agressor fazia ameaças consistentes em matá-la e incendiar a residência do casal. A defesa, em recurso ao Tribunal de Justiça, buscou a absolvição do réu sob o argumento de ausência de provas. Para o desembargador Nelson Maia Peixoto, relator da apelação, nos crimes relacionados com violência doméstica contra a mulher, comumente praticados longe da vista de terceiros, deve ser conferida singular importância ao depoimento prestado pela vítima, principalmente quando a versão narrada foi corroborada pelas circunstâncias. No caso concreto, acrescentou, a perícia está em perfeita coesão com os depoimentos da mulher. O homem teve confirmada, assim, pena de 5 meses e 12 dias de detenção em regime inicial semiaberto pelas práticas dos crimes de lesão corporal e ameaça. O processo corre em segredo de justiça. Diversas comarcas catarinenses, nesta época do ano, desenvolvem iniciativas de cunho solidário com o envolvimento dos seus colaboradores. Servidores da comarca de São João Batista, por exemplo, em parceria com o Ministério Público, promoveram uma ação de Natal que beneficiou 70 alunos da APAE daquele município. Cada um dos alunos, com a ajuda de suas professoras e auxiliares, redigiu uma cartinha com o pedido de presente para o padrinho ou madrinha. As cartinhas foram distribuídas entre colaboradores, amigos, familiares e servidores do Fórum e da Promotoria, que providenciaram o atendimento dos pedidos de seus respectivos afiliados. A entrega dos presentes ocorreu na última segunda-feira com um lanche promovido pelos parceiros da Ação de Natal e com a presença do Papai Noel. Já no meio oeste do estado, os servidores e colaboradores da comarca de Caçador, em parceria com os advogados do município, realizaram a 5ª campanha de Natal. Também em evento nesta semana, presentes foram distribuídos entre 170 alunos da Escola Domingos da Costa Franco, com direito à chegada do Papai Noel. No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza conversou com o juiz Evandro Volmar Riso, que coordena um projeto no sul do estado chamado Oficinas Profissionalizantes, que atendem menores infratores. Acompanhe um trecho da entrevista. Doutor Evandro, eu abro essa entrevista te perguntando o que são essas oficinas profissionalizantes. O projeto das oficinas profissionalizantes é um sistema que visa a dar efetividade às medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei que tenham praticado ato infracional sem violência ou grave ameaça à pessoa. É um sistema, então, que visa fazer essa abordagem para que a medida aplicada, então, seja efetiva, para que esse jovem tenha uma readequação social a partir do ato infracional praticado. Mas como elas funcionam na prática? A partir do momento que se tem notícia da prática do ato infracional, então, apurado mediante o procedimento específico,
o adolescente recebe a aplicação da medida socioeducativa, né, desde que o ato infracional não seja com violência ou grave ameaça à pessoa. O adolescente é encaminhado pelo setor social do fórum para os municípios, e no município ele pode fazer a opção de cursar as oficinas profissionalizantes. Nós temos 3 cursos oferecidos, disponíveis aos adolescentes, então, em conflito com a lei: corte e costura, informática e vendas. Nesse curso, então, eles participam durante 7 meses e, ao final, então, são certificados com um certificado profissionalizante oferecido pelo município numa celebração, numa formatura, depois de participarem desse curso. E quem participa dessas oficinas, há algum tipo de obrigação para quem comete esses atos infracionais? Não há uma imposição. Ele pode optar pela forma tradicional de prestação de serviços à comunidade. Mas desde que o programa foi implementado aqui, não tivemos adolescentes que fizeram essa opção. E me parece que é um pouco lógico, sim, porque por vezes, né, nós não aceitamos que adolescentes sejam submetidos a trabalhos insalubres, mas a prestação de serviços à comunidade, por vezes, ela é constrangedora. O adolescente é encaminhado a prestar serviço à comunidade numa escola, às vezes próximo do bairro, e é visto naquela condição. Então, me parece um pouco lógico eles aceitarem a participar do curso, primeiro porque é uma possibilidade de expansão e de melhora pessoal, e segundo porque evita situações constrangedoras, deles serem constrangidos em situações próximos à residência, próximo aos familiares, aos amigos, então evita esse tipo de situação. E o senhor percebe algum tipo de mudança no comportamento desses jovens ao participarem do projeto? Então, a minha chegada na comarca foi no início de 2013. Em 2012 já havia sido sancionada a lei do SINASE e não existia nada no município implementado em relação às medidas socioeducativas. Foi então que surgiu a ideia, por meio do setor social do Fórum, de reuniões mensais com os municípios, para que existisse um programa de prestação de serviços que fosse efetivo, que realmente fizesse uma interferência positiva na vida dos adolescentes. Foi então com reuniões mensais que esse projeto nasceu e foi aprovado como uma política municipal de medida socioeducativa, né, de execução de medida socioeducativa, inclusive com aprovação nas câmaras de vereadores, para que tivesse segurança de que seria executado durante um período. Então, ele é um convênio, né, que foi aprovado mediante lei municipal entre o Poder Judiciário e os municípios, com vigência de 10 anos. E começou efetivamente a ser executado em 2014, após essas reuniões e aprovação nas 2 câmaras de vereadores de Sombrio e Balneário e Gaivota. Começou a ser executado então em 2014 o programa, com atualmente 60 adolescentes formados. Mas o número de reincidência, existe algum estudo sobre o assunto? Eu não tenho números anteriores da comarca para fazer uma avaliação, uma comparação. Pelo que eu sei, o número da reincidência no estado gira em torno de 20%. Aqui na comarca, desses 60 adolescentes, nós tivemos 6, dos 60 que participaram, nós tivemos 6 que voltaram a reincidir, então é um percentual de 10%, me parece que é um número bem razoável, né? Considerado os números estaduais e nacionais, houve uma redução. E o importante é o resgate que o programa tenta fazer na vida dos adolescentes, porque ele tenta trabalhar de forma sistêmica todos os aspectos. A questão do adolescente, né, o plano individual de atendimento tenta resolver a questão do adolescente, envolve a família, chama os pais a participarem de reuniões e oficinas e tenta resgatar também laços com a comunidade. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos apoiadores desse projeto, os outros servidores, empresas.
O projeto ele só é efetivo justamente pela participação de vários atores, né? Aqui na comarca eu destaco as servidoras envolvidas, que é a assistente social e a comissária da infância, respectivamente a Francine Coimbra e a Alzira Scheffer, que elas estão à frente do projeto, são incansáveis no êxito do projeto, mas também, né, a partir do que a Lei dos Sinais estabeleceu em 2002, a competência para executar as medidas em meio aberto é do município. No caso aqui são 2 municípios, Sombrio e Balneário Gaivota. E inexistia trabalho nesse sentido. Foi a partir do projeto que as coisas começaram a acontecer. Então, além das servidoras, nós temos todo um corpo das secretarias específicas de cada município, de Sombrio e Balneário Gaivota, e os servidores que estão lá são motivados pelo projeto, acabaram recebendo prêmios já em razão desse projeto, então eles se motivam com os resultados. E também tem o empresariado, a sociedade acaba participando, porque no final de cada ciclo, os melhores adolescentes são encaminhados para experiências de emprego. E quem abre as portas são os empresários. Os empresários acabam recebendo esses adolescentes e dando uma oportunidade de uma experiência de emprego, e alguns acabam sendo efetivados nessas experiências de emprego. Eu imagino que numa cidade pequena, quando se comete um ato infracional, imagino que deve ser muito mais comentado, e isso acaba gerando um certo preconceito. Então, a participação e o apoio do empresariado é muito importante, né? O empresariado é fundamental nessa transformação do adolescente, para ele se sentir acolhido. E, na verdade, o projeto tem esse viés, acolher o adolescente, tomar as medidas para que ele possa progredir a partir do ato infracional. A nossa conduta, ou a conduta de todos os envolvidos, não é de exclusão, e sim de inclusão. Comportamento é isso, é trazer o adolescente para próximo, mostrar que a partir do comportamento dele, ou do novo comportamento dele, a situação de vida pode ser diferente. Então, o empresariado é fundamental nesse processo todo, e infelizmente a gente consegue perceber em determinados setores, apesar de todo esse envolvimento da sociedade, alguns setores ainda continuam preconceituosos. Mas isso é um trabalho de médio e longo prazo, de conscientização, porque nem toda jurisdição é igual. E a jurisdição da infância é uma jurisdição diferente. Todos os envolvidos têm que perceber, para que ela seja efetiva, é fundamental o envolvimento de todos, o comprometimento de todos, né, para o sucesso da medida aplicada, para a efetividade da medida aplicada. Esse envolvimento, a quebra do preconceito é fundamental. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.